Muito bem, estamos de volta. Ontem teve uma confusão aqui, gigantesca, por conta não por conta diretamente do Carlinhos Neves, não é? Mas a discussão era, existe uma herança maldita, não é? E quem fez o inferno aqui foi o Eduardo Panzi. Olha o que o Carlinhos Neves disse aí. Os profissionais que trabalham principalmente no Atlético são os melhores profissionais possíveis em cada área, no departamento médico, na fisiologia, na fisioterapia e na preparação física. Então não há nenhum, não há nenhum principiante, não há ninguém começando, não há ninguém fazendo pesquisa, não há ninguém fazendo loucura. Há um trabalho muito equilibrado e que essas coisas acontecem. O que importa agora é a gente conseguir passar por esse momento. Nós vamos ainda ter 2 a 3 semanas muito difíceis, sem contar com todos os jogadores, e obviamente sem falar dos jogadores que servem à seleção brasileira ou à seleção equatoriana. Nós vamos passar por isso, como já passamos outras vezes, e muito rapidamente, há muito chão pela frente, e o Atlético vai estar equilibrado novamente em todas as questões. Bom, a discussão aqui é o seguinte, o Atlético jogou mais que os adversários. O Carlinhos Neves usou da ética que eles têm, é evidente, ele não vai chegar. Aliás, para mim, causaria um espanto tremendo se ele chegasse. Não, realmente, o Piantares deixou uma herança maldita para nós, um péssimo profissional. O Aguirre também foi uma passagem pífia aqui pelo clube e tal. Mas a gente vai consertar isso tudo. É óbvio que ele não vai dizer isso, né? Então, normal que ele diga que não, o problema é o mês de maio e tal. O problema é o mês de maio, Eduardo? Causa minha espécie. Eu não sou preparador físico, não formei educação física. Mas não precisa ir na Lua para achar a Terra redonda. Você me pergunta, você perguntou, você pode deixar eu responder? Então responde sim, não, eu não sou isso, não sou aquilo. Mesmo porque o tempo... Então tá. É. Então ele me convenceu com a resposta dele, é isso. Então beleza, obrigado. Você? Não me convenceu, nós estamos no mês de maio, o ano começou agora. Já está todo mundo dando problema? Tem alguma coisa errada. O São Paulo tem 8 no Sabe DM. quando... Então a preparação o América física que fez a final precisa rever os seus conceitos. Tem todos titulares, Eduardo? Todos titulares. E o São Paulo e o Atlético são os 2 times que mais fizeram rodízio. E o Paulo não tem esse número de desfalques, não. O que o Carlinhos Neves quis dizer é que o Atlético... São Paulo tem muitos desfalques, Eduardo? Tem. O Atlético perdia por 2-0 com o América. Que tipo de rodízio é esse? O Atlético jogou um segundo tempo contra o América com um a menos, teve que correr atrás. O jogo contra o Racing foi correria, o jogo contra o São Paulo foi correria. Mas eles não sabem que o calendário é assim? Sabem, e aí os caras estouraram, gente. A explicação que ele deu, o Léo Silva já estava jogando lesionado. Só que pela importância das partidas ele continuou jogando. Mas pode? Então se liberou jogar lesionado, tá errado. Então o departamento que liberou. O Dátolo voltou antes do prazo por causa da importância do jogo. Tá tudo errado. Isso aí eles têm que responder. Sim. O Prato machucou na comemoração do gol. Teve gente reclamando que ele não estava comemorando, aí foi comemorar, machucou. Tá vendo? O que dá? Então, a mim convenceu, pronto. Achando errado ou não, a explicação me convenceu. Eu também acho estranho. Mas a explicação me convenceu. Eu estou estranhando o seu Isso tá coxinha hoje, não tá? Eu estou estranhando. De alguma coisa? Você está engolindo muito facilmente. Eu não sou professor de educação. Peraí, deixa eu falar. Você está engolindo muito facilmente treinos fechados. Um treinador dizer que não pode. Eu tô falando, pô! Deixa o cara Você está engolindo facilmente. Aí agora, não, tá tudo certo, o problema é o mês de maio. Como é que eu vou xingar o mês de maio? Mês de maio. Mês de maio. Pô, maio. Maio, alivia maio, pra gente dar uma melhorada pra poder jogar melhor. E hoje é 1º de junho, aniversário de Divinópolis, 104 anos. Você só fala mal dessa cidade, então não vem falar que é aniversário de Divinópolis. Carlinhos Neves, falar isso, Rodrigo Genta e Everton Guimarães chamando você de mentiroso. Não, mentira, eu não estou falando isso não. Carlinhos Neves. Mentiroso. Você é um baita profissional, indiscutivelmente. É isso, mas no acredito demais no que você diz. Né? Acredite mais no que você disse. Eu só não acredito que o problema é o maio. Que a passagem do Piantares e do Aguirre não tenham sido mal para o Atlético. E que rodízio que foi esse que todo mundo estragou? Pois é. Não é uma prática muito comum nos outros clubes profissionais do futebol brasileiro, com frequência como era aqui. Tanto não é que o Aguirre foi taxado de o cara que mais faz isso no futebol brasileiro. E aí, peraí, que nós estamos falando já... Por que ele enfatizou o mês de maio? Porque ele sabe do rodízio para trás. Legal, então você está começando a achar que ele foi uma resposta inteligente. Isso que eu falei, gente. A justificativa dele é inteligente. Eu não preciso concordar, achar que ele está falando... Você falou que concordou. Me convenceu. Ele foi inteligente. Mas causa-me, espécie-me, cidadão, você não falar isso, do rodízio. O rodízio é estranho mesmo. Por isso que eu estou falando. Dimara, por gentileza. Ele foi político.
Foi inteligente. Isso. Ele foi político. Ele não falou de quem estava aqui, porque a gente não sabe o futuro, onde que a gente vai estar e tal. E entre linhas ele disse, de agora em diante nós vamos fazer de forma diferente. Mas eu acho que precisa existir. Eu acho que precisa existir clareza no futebol com algumas coisas, que não está tendo. Ó, jogador machuca, né? Não dá mais tempo de recuperação, né? Aí a gente não tem como saber o que o cara teve. Você vê o Dedé aí. Tá, quanto tempo que o Dedé tá parado? A gente não sabe mais tempo de recuperação. O departamento médico não tem uma obrigação de falar nada. Ninguém tem obrigação de nada. 6 meses depois, entendeu? Fica difícil você fazer futebol. Uma coisa que o Panis falou que eu discordo um pouco é o seguinte. Um pouco ou muito ou eu discordo? Eu discordo. Totalmente. Eu acho que ele mencionou, e isso aconteceu mesmo, de alguns jogos que o Atlético teve que correr atrás do resultado e que isso causa um desgaste. Mas se você colocar entre prós e contras... eu sei, mas entre prós e contras... o cara entrou ali no segundo tempo e se matou. Mas ele, ao mesmo tempo, foi poupado várias vezes antes. Então, ele estava jogando menos... Ele está descansado fisicamente. O fato de ter entrado ali para virar um jogo e feito esforço não é o suficiente para estourar, sendo que no todo... Ele jogou menos. Eu tenho pouco tempo para dizer uma coisa. 3 mil e poucos ingressos vendidos antecipadamente. Vocês não podem, sinceramente, vocês pedem para voltar para o Mineirão, mas em um jogaço desse contra o Flu, só 3 e pouco. Não, vamos encher o estádio aí, né? Vamos ajudar aí, né? Baita jogo. Vocês torcem para o Atlético com timaço, seleção ou torcem para o Atlético? Então vamos para o estádio, pô. Até eu vou. E vou ficar no seu camarote. Acabou? Tchau. Vai estar aberto.